a altura dela, o formato físico e a quantidade. Então, não se usa altitude para nuvem. A gente vai usar a altura. E nós já sabemos que a altura é a distância de onde você se encontra até o solo, tá? O solo. Então, as nuvens sempre vai ser a altura. Não pode esquecer isso, ok? E aí, eu vou colocar para vocês, assim, o tipo das nuvens, que eu vou colocar agora essa sequência toda, e a gente vai falando à medida que for colocando lá, né? Então, o tipo das nuvens é que tem uma classificação de todas as nuvens que são comuns no mundo inteiro, e já tem mais de 200 anos que foram feitas essa classificação, e até hoje não mudou. E aí, há uns 15 anos atrás, apareceu essa nuvem aí, que ela apareceu em alguns países, diz que é uma nuvem muito perigosa, pior do que uma que a gente vai aprender hoje aqui. E aí houve uma pressão muito forte para que essa nuvem, chamada Asperatus, ela fizesse parte dessa classificação aqui, e ela não entrou exatamente porque ela não é comum no mundo inteiro. Agora, essas nuvens que vocês estão vendo aí, que a gente vai estudar ela agora, são as nuvens que é comum no mundo inteiro. Em qualquer parte do mundo, você vai ter essas nuvens aqui. E elas foram classificadas, selecionadas num mapa há mais de 200 anos, ok? Então, aqui a gente já está vendo aí, ó, tipo, ó, é a nuvem Cirrus Stratus, né? Cirrus Stratus e... Opa, mesma coisa. Cirrus Stratus e Cirrocumulus, tá bom? Aí tá aí, né? Agora depois a gente vai chamar isso aqui, que seria as nuvens altas, tá bom? Nuvens altas, essas três. Agora vamos passar para as nuvens médias. A gente tem assim, ó, altos cúmulos, altos estratos e nimos estratos. Essas são as nuvens médias. As nuvens médias. E agora nós vamos passar para as nuvens baixas, né? Nuvens baixas, né? Então, são estratos e estratos cúmulos, né? Essas são as nuvens baixas. Pronto, nuvens baixas. Depois a gente vai colocar aqui qual é a faixa de altura para ser nuvem baixa, nuvem média, nuvem alta, tá bom? E aqui embaixo tem uma nuvem que a gente vai falar muito delas, que é cúmulos, grande cúmulos, e o bicho-papão para vocês, CD. Que essas daqui, a gente vai aprender que elas são nuvens baixas, mas por um motivo, mas elas têm uma característica. São baixas, mas que crescem na vertical. Olha, com desenvolvimento vertical. Vertical. Bambirra, está na sala? Eu estou, professor. Não, Bambirra. Estou aqui, Renato. Então é o seguinte, eu vou diminuir a minha imagem aqui. Peraí, só gente. Eu vou queria que você abrisse a sua imagem aí e mostrasse a sua cara para a turma. Pode? Me dá só um minuto, eu tenho que botar a camisa. Volta. Tem como pagar. Gente, não, deixa eu contar a história do Bambirra. O Bambirra mora em Esmeralda, e ele fez o curso da turma passada, e já está emendando no PC, e na turma passada, ele bateu recordes em todas as provas que a gente passava aí. E aí não foi diferente. Nessa turma agora, ele fez 96 pontos, ganhou o voo panorâmico, aqui na Veler, né? Mas quando ele foi voar, ele tem que voar com mais um, que vai ser um de vocês nessa semana. Então, aquela prova que a gente ajudou com vocês, para testar o sistema e para você se testar,
Aquilo lá, a gente colocou um prazo bem elástico, de 9 até as 3 no domingo. E nós temos que fazer 2 provas valendo ponto para fim de diploma, principalmente o pessoal do PC, o pessoal do IFR, o pessoal do PCH. E aí a gente tem que fazer essa prova, né, na data, no horário, e o período vai ser exatamente o da ANAC lá, tá certo? E aí a gente está, por enquanto, promovendo esses testes para você entrar neles, se aperfeiçoar, porque no teste valendo ponto da prova do diploma, né, na prova do diploma, você tem que ter o dia, a hora, o período. Pronto, aí, meu amigo, parabéns para você, viu? 96 pontos na prova aí. E aí, nessa sexta agora, a gente vai fazer mais uma prova. Se você vai doar para alguém, né, do grupo, de preferência, né? E aí, se você não ganhar, na semana que vem, a gente vai marcar você e o próximo para voar, né? O voo panorâmico aqui, tá bom? Qual dia que é, Hernani, o voo panorâmico? Como é que Qual é? dia que é? Que dia que é o voo Não, panorâmico? é o seguinte, sexta-feira agora, a gente vai fazer um outro teste daquele para as pessoas se testarem, né? E aí, o primeiro lugar, que nem você, vai ganhar um voo panorâmico, e aí vocês dois, você e o próximo, vão voar aqui na escola chamada Velé. Obrigado aí pela força, tá bom? Obrigado. Parabéns aí, viu? Obrigado. Tá. Então, voltando aqui ao assunto. Então, da sexta-feira agora, não tem aula, e aí vou deixar o período das 19 até as 22, que é um período das provas da ANAC de 3 horas, e aí você vai fazer, por enquanto, as matérias, são só as matérias até agora dadas, aí são questões mais fáceis, não precisa se passar 3 horas. Então, se alguém começar a fazer as provas às 20 horas, ou às 21, tem aí 1 hora e meia, dá para fazer a provinha, tá bom? E aí a Agatha vai fazer o levantamento de quem vai ganhar o primeiro lugar, e já peço aí o Bambi, se ele ganhar de novo, a gente vai pegar o segundo lugar, né? E aí para marcar o voo panorâmico. Porque essa promoção, esse incentivo, é que, por enquanto, a gente quer que você saiba da responsabilidade de estar já fazendo esses testes para se testar. Na turma passada, muita gente não fez, procurou fazer no outro horário, sei o quê. Aí terminou o seguinte, se o cara não fez, pode fazer segunda, terça, quarta e quinta, tem gente que não fez até hoje. Mas vale a pena fazer porque vocês vão ser testados, no caso do pessoal do PC, do PCH, do IFR, e também o pessoal do PP, mesmo sendo necessário aqui, tão necessário, mas você vai ter que fazer a prova da ANAC, né? Mês que vem, lá para o dia 15, já vou orientar vocês para pagar a taxa e já se inscrever para fazer a prova no término do curso. Como o curso dia 30 de abril, de primeiro é feriado, então você já tem que estar agendando a sua prova para início de maio, que vale a pena acabar o curso e você fazer a prova lá. Se alguém fala, não, acabou o curso em abril, eu vou dar estudada, eu vou fazer a prova em junho. Meu irmão, até lá precisa esse conhecimento todo. Que a gente vai embalar vocês e vai deixar vocês prontos para acabar a prova e acabar o curso e fazer a prova, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Nós estamos falando da altura, o tipo das nuvens. Tipos são essas nuvens aqui, cirros, cirrosidades, cirrumos. Vou colocar de volta aqui assim, né? Só um instante. Só um instantinho. Aqui. Pronto. Aqui a gente tem as nuvens todas, né? Todo esse material que eu estou mostrando para vocês aqui agora, que tem muita coisa, já está na sala do Google Classroom, que vocês podem ter acesso e complementar a aula, baixar arquivo, né? Fazer os testes. Então, essas nuvens, o tipo, a altura delas. Agora, vamos colocar que quando que eu tenho a nuvem baixa, média ou alta?
Então, já vamos fazer aqui um parâmetro da seguinte forma. Pai Hernani, Opa, pode falar. boa noite, tudo bem? Ou não, quem fala? Ó, Adão. Ô, Adão, diga aí, meu filho. Não é TCU aí, não? Nessa cúmulos, limbos e grandes cúmulos? Eu engoli aqui. Ótimo, TCU. Daqui a pouco eu falo o que é TCU. Ótimo, obrigado, viu? Então, olha, para ser considerado nuvem, ela precisa estar acima de 30 metros. Aí eu pergunto, e se a nuvem estiver abaixo de 30 metros, seria o quê? Nevoeiro. Nevoeiro, na realidade, é quando acontece a condensação do vapor d'água próximo à superfície. Então, se você tiver a superfície muito gelada e se passar um vapor ali por perto, de repente a condensação acontece próximo à superfície e vira nevoeiro, que muita gente conhece como neblina, não é isso mesmo, neblina? Então, nevoeiro, na realidade, é uma nuvem colada na superfície, tá bom? Então, vamos saber quanto é que é as nuvens baixas? Olha, eu vou ter nuvem baixa, né? Nuvem baixa, ela vai ser sempre quando estiver até 2.000 metros. Então, até 2.000 metros é considerado nuvens baixas, tá bom? Bom, agora, e as médias? Então, agora eu vou colocar aqui a média aqui em cima, porque vai ter uma variação. Lembra daquele achatamento da troposfera e lembra da expansão da troposfera? Que lá nos polos, a troposfera vai no máximo até 9 e nos trópicos ela vai até 19. Então, a gente vai usar aqui agora, né? Lembrando, nuvens baixas são as nuvens que vão até 2.000 metros. Quanto é que é 2.000 metros? 6.000 pés. Olha, esses parâmetros é interessante você saber, porque se você aprende aqui em metro, lá te busca em saber em pés. Se você aprende aqui em pés, lá busca metro. Sempre todinho que é para ver se você está ligado, né? Então, as nuvens médias vão ser acima das nuvens baixas e as nuvens médias vão até 4.000 metros nos polos, né? 4.000 metros nos polos, né? As nuvens médias acima das baixas, não é isso mesmo? Então, elas vão até 4.000 nos polos, e elas vão até, já deu, elas vão até 7.000 metros na latitudes temperadas, né? E as nuvens altas, elas vão até 8.000 metros na latitude tropicais, tá certo? Tropicais. Aí tem uma pergunta de prova que você jamais acertaria ela se a gente tivesse essa ajuda aqui, ó. Eles perguntam assim, ó, na maior parte do Brasil, as nuvens médias vão até que altura? Ó, na maior parte do Brasil, as nuvens médias vão até que altura? Aí, se a gente fizer aqui o mapinha do Brasil, aqui assim, ó, um mapa, botar Equador aqui assim, o Brasil está mais ou menos aqui assim, ó. E aí, por aqui assim, ó, passa o Círculo Polar Antártico, que passa lá em São Paulo. Então, praticamente, o que é temperado no Brasil, eu já falei para vocês várias vezes, é o que está do sul de São Paulo até Porto Alegre. Portanto, o Brasil, ele é praticamente todo tropical aqui, ó. Tá bom? Todo tropical. Então, a gente vai dizer que, se perguntar para você, na maior parte do Brasil, as nuvens médias vão ter que altura? 8.000. Porque, olha, do circular, trópico de Capricórnio aqui, ó, esse aqui, para cima, para baixo é temperado, e para cima seria, né, entre os trópicos, tá bom? Nossa perguntinha malandada, né? Então, agora, a gente já viu assim, ó, que as nuvens baixas... Professor, eu fiquei bem embolada aí. Teria como o senhor repetir para mim de novo, por gentileza?
Isso aqui, agora. Então, eu vou apagar aqui, para fazer uma biquitinho, né? Aqui eu vou pegar o globo, melhor. Aqui, e o quadro também está um pouquinho desfocado. Tem como a câmera ir um pouquinho para lá, que eu não estou vendo isso. Tá. Aí, valeu, obrigada. Ó, me ajuda aí, hein? Porque até falei para a Agatha hoje para tentar, assim, a câmera ficar mais perto do quadro, porque minha letra é menor do que a dos outros, né? Para vocês terem ideia. Olha aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, assim, ó, passa o Círculo Polar Antártico. Ele passa na cidade de Jundiaí, aqui, ó. Então, o que está aqui para baixo, desse verdinho, é que... Ciclo polar, não, passa o trópico, né? Trópico de Capricórnio, né? O Trópico de Capricórnio. Então, o Trópico de Capricórnio passa aqui, essa parte verdinha que está aqui para baixo, que é a parte temperada no Brasil. O restante vai estar entre os trópicos, né? Obrigadão aí, tá? O restante está entre os trópicos. Então, com o Brasil, por que o Brasil é tropical? Porque a maior parte do continente está entre os trópicos. Então, a pergunta é a seguinte, na maior parte do Brasil, as nuvens médias vão até 8.000. Deu para pegar agora, Lívia? Agora deu, professor. Muito obrigada. Obrigado. Então, tá. Então, vamos nessa agora. Nós estamos falando, assim, sobre as nuvens baixas, e agora que vai entrar o assunto dessas nuvens aqui, ó. Essas nuvens, elas também são consideradas baixas, porque aqui em cima, quais são as nuvens baixas? Estratos e estratos cúmulos. Mas essas nuvens aqui também, que é a nuvem cúmulos, grande cúmulos e o CD, elas também são baixas porque a faixa de formação delas vai ser essa. Só que essa nuvem, ela cresce assim, ó, na vertical, ela pode atingir até 60.000 pés, ok? Então, essa nuvem que cresce assim na vertical, ela começa numa fase de cúmulos, daqui a pouco a gente vai ver, depois chega numa fase de grande cúmulos, até na fase do CD, que é aquela nuvem de tempestade, tá bom? Então, lembrando que as nuvens baixas são essas duas, que essas daqui também são baixas, mas com uma característica, nuvens baixas com desenvolvimento na vertical, porque essa nuvem, ela consegue chegar até 60.000 pés. Então, agora, a gente vai ver um outro detalhe, que é o seguinte, o formato físico. Eu coloquei aqui para vocês, vou virar a câmera um pouquinho, formato físico. Todas as nuvens que você conhecer, elas vão ter dois formatos físicos, essas nuvens todas que eu mostrei para vocês. Ou elas têm esse formato, ou esse formato aqui, ó. É que essa nuvem aqui, que tem esse formato, é uma nuvem que cresce na horizontal, às vezes ela vai estar lá de Porto Alegre até Salvador. E essa nuvem aqui, ela tem um formato de estratiforme, que ela é formada pelo processo de advecção e formada pelos ventos. Então, ela seria assim, ó, os ventos aqui, ó, desse jeito, ó, ventos. Ó. Já essa nuvem, ela é formada pelo processo de convecção. Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, só um instantinho, que a gente já viu um videozinho, só um instantinho, aqui. Pronto, aqui, ó. Dá para ver esse videozinho aqui? A gente já viu ele, né? Aqui, ó. Pronto, aqui, ó, gente. É a nuvem que o ar quente sobe, se resfria e desce, né? E esse vídeo a gente vai ver em outras aulas, mas exatamente isso. É formado pelo processo de convecção. Convecção é o ar quente que sobe, se resfria e desce, ó. Tá bom? Então, essa nuvem, com esse formato assim na vertical, é o formato de cumuliformes. Ó, esse aqui é estratiforme e cumuliforme. Então, só tem dois formatos, qualquer nuvem. Então, enquanto que essa daqui é formada por advecção, esse aqui é de convecção. O advecção, você tem ventos. O convecção, você tem correntes.
E essas correntes a gente chama de térmica. Olha, o certo é, o processo de convecção, ele forma correntes, que é exatamente isso, ó, tá? Correntes. Só que a gente chama isso de térmica, que poderia ser também ainda turbulência, não é isso mesmo? Então, vamos classificar agora essas nuvens todas que estavam ali agora, essas, quanto ao formato. Aí eu vou classificar as nuvens aqui, assim, ó, cirros de estratos, altos estratos, nimbos de estratos e estratos. Olha, tudo que tiver o nome final estratos vai ser formado aquela nuvem que tem grande extensão na horizontal e pouca na vertical. Tudo que falar de cumuliformes, aí vai ser aqui agora, ó, cirrocúmulos, altos cúmulos, cúmulos, grande cúmulos e o famoso bicho-papão, que a gente vai ver daqui a pouco, o CD, tá bom? Esse aqui. Bom, aí, ó, a gente tem praticamente todas essas nuvens classificadas nesses dois formatos. E ficaram dois de fora aqui, ó. Ficou o cirrus e ficou o stratus cumulus. Pronto. É que esse cirrus, ele pode ter as duas classificações, ou nessa outra. Vai depender quando as massas de ar estivessem deslocando, né? Se for uma frente fria que estivesse deslocando, o choque térmico do ar quente com frio pode formar essa nuvem cirrus, né? E seria um cirro cúmulos, né? É um cirro de turbulência, né? Ou então, quando o ar quente, né, empurra o ar frio, de repente vai formar o cirro, né, no forma de estratos. Bom, antigamente, caía isso na prova, e as pessoas entravam com recurso, a ANAC tirou isso da prova, né? Mas pelo menos tem sabendo por que eu estou falando que esses cirros pode ter dois formatos, tá bom? Vai depender das entradas de massa de ar frente fria ou frente quente, que é um assunto daqui a duas aulas. Agora, essa nuvem aqui, ó. Olha o nomezinho dela, stratus cumulus. Stratus cumulus. Então, ela quer dizer que nem é stratus e nem é cumulus. Tá bom? Stratus cumulus. Isso aqui, essa nuvem acontece, por exemplo, vamos supor, está chovendo agora, e a gente vai amanhecer amanhã com o chão molhado, a atmosfera, a vegetação molhada, e aí a noite vai se resfriar bastante, e a gente amanhece com o chão gelado, e nisso começa a vir a radiação, e lá para as 8, 9 horas, aquela radiação incidindo na superfície molhada, começa a ir um pouquinho de vapor. Esse vapor vai subindo, e aí, daqui a pouco, a atmosfera entra numa transição, que ela amanheceu gelada e vai ficar no morno, e na parte da tarde vai ficar no quente. Nesse momento da transição, vai gerar essa nuvem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pronto. Opa, aqui assim, essa nuvem. Então, observe que essa nuvem, ela nem tem esse desenvolvimento vertical e não tem grande extensão na horizontal. Eu falei para vocês que essa nuvem aqui, às vezes, né, ela vai do Rio até Salvador, etc., né? Está compreendendo? Grande extensão na horizontal. Então, essa aqui é uma nuvem quando a atmosfera está numa fase de transição. Ó, é que se você tiver essa água aqui, ela está gelada. Se a gente aquecer, com um pouco de aquecimento, ela fica morna. Se você colocar mais calor, ela vai ficar aqui, efervescente. É a mesma coisa que acontece com o ar durante o dia, tá bom? Então, stratus cumulus é aquela nuvem que está numa fase de transição, que na pé da letra ela não é nem strato e nem cumulus, ok? Beleza? Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai ver um bocado de tipo de nuvens, com figuras, e aí vai dar para dar uma arejada aí no que eu estou falando, né? Bom, aí falamos tipo das nuvens, a altura, formato físico, aí vem agora a quantidade. Essa quantidade é que vai ser muito interessante para o aviador. Tá? Vou apagar aqui, viu, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, esse capítulo é muito grande. Quando a gente tem nessa aula hoje,
a gente já passou mais da metade do curso. E aí, na próxima assunto, já vai ser os ventos, que é um outro elemento muito importante para o aviador, né? E a partir de agora, a gente vai sempre falando de elementos da natureza importantes para o aviador. Professor, então toda nuvem stratus, ela é mais extensa do que o cúmulus? É que os stratos, quando as nuvens o tipo de nuvens estratiforme é aquela nuvem que ela tem grande extensão na horizontal e pouca na vertical. É como eu falei, às vezes uma camada dessa nuvem pode estar daqui até Rio de Janeiro e São Paulo, né? Agora, as nuvens do tipo cumuliformes são essas nuvens que crescem na vertical, normalmente no verão, porque ela depende muito do quê? Da convecção. A convecção, a gente viu nesse videozinho aí, né? Posso clicar de novo, que é o ar que se aquece, olha, eu vou clicar para você. Nós estamos aí o ar subindo, chega lá em cima, ele se resfria, condensa, forma nuvem, essa nuvem é tipo uma nuvem de convecção, beleza? Então, vamos nessa? Tá joia, tá joia. Isso que eu queria Agora, entender. vamos falar da quantidade. Ó, nesse exato minuto, a gente já vai falar de uma coisa aqui que mais na frente vai ser cobrado de vocês, mas no livro já fala assim, e tem que saber da importância que tem a quantidade de nuvem. Veja só, eu estou aqui numa sala, e essa sala é retangular. Então, como a gente tem um forro, aí eu tenho a cobertura total desse forro. Agora, também, se eu estiver no lugar aberto, que olhar assim para o céu, eu vou ter um horizonte em torno de mim, que eu chamo isso de abóbada celeste. A gente vai pegar agora uma área assim do céu em aberto e fazer um círculo desse jeito e vamos dividir em oitavos aqui, ó. Então, eu estou aqui no centro e olho aqui para cima, né? Tem o céu todo em volta de mim e eu vou dividir isso aqui em oitavos. Oitavos. Pronto, oitavos. Desse jeito. Aí vamos supor que se eu tiver uma quantidade de nuvem, mais ou menos, né? Aqui está a pista do Carlos Paz. Vocês acham que tem essas nuvens que estão aqui, bem perto da superfície, ela está ocupando quantos oitavos aqui de uma área da cobertura? 2 oitavos. Vamos supor agora que eu tenho uma nuvem mais alta do que essa, que ela está aqui assim, ó, mais alta, assim, ó. Então, eu tenho uma cobertura agora de uma segunda camada, eu posso ter várias, né? Eu tenho agora uma cobertura de uma segunda camada, que essa nuvem aqui vai estar uma altura diferente dessa, e eu tenho agora quantos? 6 oitavos. Eu poderia ter agora também uma terceira camada de nuvem bem alta, né? Que é assim, e aí eu tenho agora 8 oitavos. 8 oitavos. Então, a gente vai aprender que essas nuvens vão ser informadas no boletim meteorológico e vão ser informadas a sua quantidade em parâmetros e de letras de abreviatura do inglês. Então, vou colocar assim, ó, para pagar um ladinho só aqui. Quando eu escrever assim, ó, fio, o fio do inglês quer dizer pouca. Pouca. Deixa eu colocar aqui assim, pouca. Esse fio representa uma quantidade que vai de 1 até 2 oitavos. 2 oitavos. Então, essa palavra, esse fio do inglês quer dizer pouca. Eu posso ter agora assim, ó, SCT. É a abreviatura do inglês de scattering, que representa quando eu tiver uma cobertura até a metade, ou seja, eu tenho a metade do espaço coberto e outra metade livre. Então, quando a cobertura estiver de 3 até 4 oitavos. Tá? Scattering. Esse scattering, a tradução seria parcialmente nublado. Então, aqui, parcialmente nublado,
quando eu tenho até 4/8. Então, eu tenho até a metade. Porque agora eu vou ter assim, essa letrinha assim, ó, BKN. O BKN, em inglês, quer dizer booking. E esse booking, a tradução seria nublado. O nublado é quando tem mais da metade, mas não total. Então, eu teria de 5 até 7/8. 7/8. E, finalmente, OVC, que OVC é a abreviatura de Overcast, que é a tradução de totalmente coberto, ou encoberto. A tradução mais certa é encoberto. Então, encoberto é quando tem 8/8. 8/8. Ô, Hernani, Diga aí. Roldão aqui. Epa. Deixa eu te falar, essa cobertura não precisa ser contígua, não. Eu posso ter um quarto num quadrante, um quarto no outro, eu somo 2 quartos, não é isso? Não, a gente pode... Se tiver 3 quartos num quadrante, um quarto no outro, vai dar metade, não é isso? Claro. As nuvens, elas costumam ficar assim, na mesma altura. A gente, às vezes, tem impressão diferente por causa da curvatura da Terra, mas quando elas estão na mesma altura, ela pode ter vários gombos, blocos de nuvem, e aí, quando vai avaliar, você fala assim, pô, se eu juntar essas nuvens todas, quanto espaço vai me ocupar? Entendeu? Exatamente isso. Você pode ter, assim, várias nuvens separadas, e aí você fica pensando assim, se eu juntar essas nuvens que estão em blocos separados, se eu juntasse elas todas, quanto do espaço que ela está ocupando, né? Ô, Hernani, Pode falar? existe uma tabela, alguma coisa que o meteorologista aponta lá para definir a área que as nuvens estão ocupando? Não, né? Primeiro que a gente, quando está em formação, a gente passa 3 meses soltando balão no dia que tem nuvens, que o balão sobe, eles têm uma seção constante, e quando ele entra dentro da nuvem, a gente calcula o tempo e depois vê a altura daquela nuvem e começa, olha lá, que essa nuvem aqui está a 600 pés. Olha, aquela nuvem está a 300 pés, entendeu? Que é para a gente ter essa noção de altura. Agora, a quantidade, né, ela é também avaliada. Não, de repente você tem vários blocos de nuvens, né, na mesma altura. E aí você faz uma avaliação assim, ó, se eu juntasse essas nuvens todas, quanto que ela está ocupando da abóbora celeste? Esse espaço, assim, em volta de nós, a gente chama de abóbora celeste, tá bom? Ótima pergunta. Então, finalmente, SKC, que é Sky Clear, céu claro, que tem 0/8, tá certo? 0/8. Bom, então agora a gente vai aprender uma coisa. Ó. A gente vai aprender que o campo pode ficar fechado para você pela altura da nuvem e pela quantidade. Então, o campo vai ficar fechado para a regra de voo visual pelas nuvens quando as nuvens estiverem abaixo de 1.500 pés. Então, vamos imaginar aqui agora, quando é que a gente tem um comprometimento. Se eu tiver, por exemplo, até a metade do campo, né, 4/8, se eu tiver até a metade do campo, as duas pistas, né, estão livres aqui, ó, até a metade está livre. Então, para que o campo fique fechado, é preciso que a altura seja abaixo de 1.500 pés e a quantidade seja mais que esse CT. Ó. Até a metade não fecha, porque as duas pistas vão ficar livres. Agora, mais da metade, se eu tiver aqui 5/8, né? Se eu tiver 5/8, aí, de repente, pode ser de um lado, os dois lados já estão encobertos. Tá bom? Você falou 1.500 pés e anteriormente acho que você falou 1.500 metros. 1.500 pés, 1.500 pés, mais a quantidade, mais que SCT, mais que SCT, mais que SCT, só pode ser BKN ou AVC, né? SCT. SCT. Então, até a metade, o campo não fecha. Porque por onde você rodar a nuvem,
uma das pistas vai estar livre. Agora, mais da metade, aí já as duas pistas ficam comprometidas, tá certo? Então, mais que CT só pode ser DKN ou OVC, tá? Então, aqui seria poucas nuvens, não fecha, aqui não fecha, mesmo que a altura for abaixo de 1.500 pés, só vai fechar ou com DKN ou com OVC, né? Bom, aí a gente viu agora as nuvens quanto à altura, quanto ao tipo, formato físico. E aí agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de 3 minutos sobre uma nuvem que ela vai da superfície, às vezes, até 60 mil pés. E aí, quando ela começa a se dissipar, ela se transforma em todas as outras nuvens, né? E aí, vou voltar aqui só um instantinho. Essa imagem aqui, só um instantinho. Pronto, aqui, ó. Imagina aqui na lateral, a gente tem essa nuvem, que ela está aqui embaixo, com muita água, e ela está subindo aqui, vai até 60 mil pés. Lá no topo dela, a gente tem um bocado de nuvens brancas, claras, lisas, transparentes, aquele topo lá em cima, que a gente chama isso aqui de bigorna. Essa bigorna aqui, na verdade, é formada por gelo puro, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai estudar as 3 fases dessa atmosfera, tá bom? Deixa eu mostrar algum vídeo para vocês aí, né? Aqui, pronto. Esse videozinho é de 3 minutos, não vamos dormir aí não, que é muito importante, é o bicho-papão da... Tá com som aí? Agatha? Não. Agatha, vamos botar som? Tá muito baixo aqui. Tá com... Vamos botar o som? Fecha pra mim. Dá para estar no começo, não? Vou colocar no começo. Já botou no começo. Eu não estou escutando, não. Podia ampliar ele e aumentar o som. Ah, não? Vou trocar o vídeo para fazer um negócio aqui. Então, vamos o seguinte, eu vou adiantando aqui essa matéria, e enquanto a Agatha prepara aqui, tá? Para não ficar para trás. Então, veja só, essa nuvem aí, que é o famoso cumulonimbus, que é o bicho-papão da aviação, ela passa por 3 fases, né? Vamos pegar as fases delas aí, né? A primeira fase dessa nuvem, a gente vai chamar uma fase de cúmulos. Ó, primeira fase de cúmulos, que é essa nuvem aqui assim, quando ela está, né? Tá bom? Acho que tá. Olá. As tempestades são formadas por água e calor. Quando bolsas de ar úmido são aquecidas pelo sol, elas sobem. Enquanto ganham altura, o ar à sua volta fica mais frio e a pressão atmosférica diminui. A umidade se esfria e condensa para formar nuvens. Este processo está no centro da formação de todo tipo de nuvens. Mas para criar um raio, ele precisa ir além. Quando as condições estão certas, com água e calor o bastante para dar prosseguimento ao sistema, as nuvens antes pequenas crescem e se unem, formando nuvens maiores, sempre subindo. Algumas das gotas de água tornam-se grandes e pesadas demais para a corrente de ar ascendente sustentá-las e se precipitam em forma de chuva. Mas as fortes correntes de convecção elevam as menores gotículas cada vez mais alto. E na região superior da nuvem, que é a mais fria, ela se congela, formando minúsculos cristais de gelo.
No topo da nuvem, que pode estar a 19 quilômetros de altitude, elas se espalham horizontalmente, tomando a forma achatada de bigorna de uma típica nuvem de tempestade. Mais água congela nas partículas de gelo e elas crescem e formam granizo que passa de volta através da nuvem. O granizo cai através da corrente de partículas menores em ascensão, causando milhões de minúsculas colisões. Cada colisão derruba elétrons dos cristais de gelo que estão subindo, dando a eles uma carga elétrica positiva, enquanto o granizo, que está caindo, fica carregado negativamente. Toda a nuvem acaba ficando eletrificada como uma pilha gigante, positiva em cima e negativa nas regiões inferiores. Algo tem de acontecer. Uma enorme corrente elétrica atravessa o ar para neutralizar as duas cargas. Um raio foi criado. E aí? Vamos tirar, né? Então, o Breno tinha feito a pergunta no comecinho do curso. E aí, como é que faz os raios? Aí vamos só lembrar de uma coisa. O atmosférico não tem cheiro, não tem cor, é um péssimo condutor de calor e de eletricidade. Agora, a quantidade de vapor quente que vai lá para cima e a fricção desse movimento é que gera uma quantidade imensa de energia e deixa a atmosfera ionizada. Viu, Breno? Entendeu agora? E agora a gente vai aprender qual é a diferença que tem de raio, de trovão, né, e relâmpago, né? Então, o raio é o canal por onde passa a descarga atmosférica, porque vocês viram aí, a nuvem ela vai crescendo na vertical e ela vai gerando uma quantidade imensa de energia, tá? E daqui a pouco essa energia fica catalisada, a parte positiva lá em cima, a parte negativa aqui embaixo, e essa energia ela tem que ser dissipada. Aí então vai surgir um raio para desfazer essa energia. Aí, na hora que o raio faz a conexão das duas cargas, né, geopotencial de positivo e negativo, aí vem aquela descarga atmosférica, que a tendência, na maior parte das vezes, é vir a descarga para a superfície terrestre, mas a gente já sabe que hoje essa descarga pode acontecer de nuvem para nuvem na horizontal, ou pode até também ser da superfície para a nuvem, tá certo? E essa descarga atmosférica, ela vem através do raio. Olha, para você ter a ideia, mais ou menos, o que é que o raio, é que você, quando vai num banheiro de rodoviária, tem uma caixinha d'água lá em cima e uma cordinha, e aí você puxa aquela cordinha e dispara aquela quantidade de água num tubinho bem pequenininho, até chegar no vaso. Então, na realidade, a passagem daquela água pelo tubo é que é a passagem da descarga atmosférica através do raio. Então, o raio nada mais é, né, que a passagem da descarga atmosférica no raio, né, através do raio, é um canal por onde vai passar aquela descarga atmosférica. Agora, na hora que você tem o encontro das duas energias, positiva e negativa, ali vai dar uma explosão que pode chegar até 15 mil graus Celsius. Como a atmosfera terrestre não tem cheiro, não tem cor e é um péssimo condutor de calor, no momento que tem aquele impacto daquela energia de 15 mil graus Celsius, vai dar uma expansão dos gases, e aquela expansão é que vai ser, então,
o trovão. Então, e também no momento que tem aquele impacto do encontro das duas cargas, né, pela anulação das duas cargas, aí vai ter aquela energia é o raio, né, o relâmpago, desculpa, aquele flash é o relâmpago. Então, o flash da descarga da atmosfera quando se encontra é o relâmpago, o trovão é a expansão dos gases pela alta temperatura, né? E o raio é o canal por onde vai passar a descarga atmosférica. Olha, o ano passado, em janeiro, em 1 hora de nuvem de tempestade no Rio de Janeiro, teve 2.400 raios, tudo apontado para a superfície. A CEMIG tem um radar meteorológico aqui em Mateus Lemes, e ali esse radar ele faz um levantamento da intensidade do raio, da localização deles, entendeu? E tudo plotado. O radar, ele mostra aonde é que teve a maior quantidade de raio. Mas aí, eu tenho um segredinho para falar para você. Daqui a pouco, a gente vai falar agora dessa nuvem. Quando essa nuvem está no início da sua formação, ela tem o nome de cúmulos. Que nesse momento é quando está tendo muita evaporação, tá? E essa evaporação, através das térmicas, ela chega a ser mais do que a corrente descendente. Essas linhas verticais aqui em vermelho seriam as correntes quentes, né? E aqui seria as frias, né? O ar quente que sobe, o ar frio que desce. Então, nesse caso aqui, como tem mais ar quente subindo do que descendo, e aí o que acontece? Se você tiver que voar numa situação como essa, aqui assim, ó, você teria que botar o nariz para baixo, para que você tenha esse ar subindo aqui, né? E você fazer a compensação na horizontal aqui. Então. Desculpa interromper, mas eu tenho mais outra pergunta em relação ao raio. Tipo, geralmente eles descem a carga na vertical, mas tem alguns raios que são pela horizontal. Você poderia explicar como que isso acontece? Me dá 3 minutinhos que eu vou chegar lá, tá bom? 3 minutinhos, vai chegar aqui. Então, nesse momento, eu tenho aqui a primeira fase da trovoada. A primeira fase é a fase de cúmulos. E na prova, todo mundo erra. Qual é a primeira fase da trovoada? Aí coloca assim, inicial. Não é inicial. Fase de cúmulos. O que acontece na fase de cúmulos? Você tem a predominância das correntes ascendentes. Você tem mais ar quente subindo do que ar frio descendo. Tá bom? Então, essa é a primeira fase. Essa daqui é a segunda fase. Que essa segunda fase a gente chama de madureza ou maturidade. Bem, só um instantinho, tá? Maturidade. Pronto, maturidade. Observe que agora você tem um equilíbrio das correntes. A mesma quantidade de ar quente que sobe é o ar frio que desce. Tá bom? Então, aqui você tem o equilíbrio das correntes. Então, em seguida, em questão de um dia muito quente, com muito calor e muita umidade, isso aqui em média, meia hora de um para outro, e logo, logo, a gente vai ter essa nuvem que vocês acabaram de ver aí, que é o CD, e aí você tem a terceira fase, e essa fase aqui é a dissipação. Dissipação é porque agora essa nuvem vai se transformar em várias outras, e aí vai ter agora uma predominância, né, de correntes descendentes, ou seja, o ar vai sair de dentro da nuvem para tudo quanto é lugar. Eu coloquei vermelho, mas seria, de repente, o ar gelado aqui, tá? É azul. E, normalmente, o jato de ar aqui costuma ser 70 km por hora. Ou seja, imagine só se você tivesse com uma mangueira de ar comprimido, soprando para tudo quanto é lugar. Pois é, pense, você pegar a mangueira de ar comprimido,
apontar ela para baixo e soprar para um vários sentidos? É exatamente isso aqui. Bom, aí, em 2013, eu dei aula na FUMEC, aí tinha uns alunos lá, universitários, né, e chegaram assim, Hernani, qual dessas 3 fases é a mais perigosa? Olha só, qual das 3 fases é a mais perigosa? Eu digo, a mais perigosa é essa daqui. Porque está cheio de raio, etc. Não. Aí eu discordo. A fase mais perigosa é a outra. Aí eu digo, assim, me dá um tempo, eu vou pesquisar, né? E aí eu vim para casa, não tinha Google, né? Em 2003 não tinha Google. Aí eu peguei uma Barça, né? Muita gente aí, os meninos mais de 40 anos sabem o que é Barça, né? Aí eu fui pegar na Barça e não achei a resposta. E aí na semana seguinte, eu falei para os alunos, olha, a fase mais perigosa, no meu entender, vai depender. É que se você estiver voando aqui assim, aí, cara, essa vai ser a fase mais perigosa, porque você vai fazer esse movimento, né? O ar te leva para cima e para baixo, vai te chacoalhar, não é isso mesmo? Então, se estiver voando, essa é a fase mais perigosa. Agora, se você estiver chegando no aeródromo para pousar, a mais perigosa é essa, porque se você pegar um jato de ar de cima para baixo com 70 km por hora, você não vai ter sustentação. Ou até o caso daquele aviãozinho, né, que eu mostrei para você, lá, ele deu sustentação. Então, mas ao pé da letra, para fim de prova, a fase mais perigosa, independente se vai pousar ou decolar, é de maturidade ou de madureza. Não pode esquecer. Então, nós vimos aqui as 3 fases da trovoada, e aí agora eu vou dizer para o Breno, que é o seguinte, ó, imagine só se eu tenho essa nuvem, que ela está altamente carregada de energia, tá? E próximo dela tem uma outra nuvem menos carregada, tá? Então, essa nuvem aqui, digamos que ela tem assim, ó, muito positivo aqui, e essa nuvem tem pouco negativo aqui. Então, você concorda, Breno, que a quantidade de energia aqui vai atrair essa outra? Então, quando essa nuvem for atraída pela essa outra, que tiver absorção das 2 cargas, e aí, então, nesse momento, vai ter um choque térmico, e aí vai ter o quê? Uma dissipação através do raio, e esse raio, então, vai ser na horizontal, tá certo? Na horizontal. Então, os raios na horizontal existem, né? Existe. Eu já vi várias, eu estava viajando à noite para Cabo Frio, e aí, em cima da montanha, tinha vários CVs, né? É claro, um estava mais poderoso que o outro, e aquele poderoso atraiu o menor, tá bom? Beleza? Mais ou menos assim. E agora, vou mostrar... Professor, quando é que acontece o atrito? O atrito? Não, é porque nesse caso aqui, ó, imagine só que essa nuvem está cheia de energia, essa outra também. Só que a energia, né, ou positiva ou negativa, a que tiver maior, vai atrair a menor, tá certo? É como se você pegasse, assim, uns fagulhos de metal, prego, por exemplo, e colocasse um ímã. O ímã vai puxar aqueles pregos, não é isso mesmo? E se você pegar uns metais e botar um ímã perto, ele vai atrair. É mais ou menos a mesma situação aqui, beleza? Então, quando essa nuvem tem uma quantidade de energia, a outra está mais potencial, a mais potencial vai sugar a menos potencial, e aí, nesse caso, a atração das duas vai causar, então, o raio, né? E esse raio vai ser a dissipação da energia na horizontal. Mas, professor, eu queria entender o seguinte, essa energia, ela é provocada pelo ar ou pelo gelo? Não, olha só, imagine só que esse ar quente, ele está subindo, e ele sobe em alta velocidade, tá certo? Alta velocidade, e aí quando ele está subindo, ele está gerando a energia. Porque imagine só, a atmosfera que está, de repente, incorporando essa nuvem, os gases dela não tem cheiro, não tem cor, é um péssimo condutor de calor e de eletricidade. A atmosfera terrestre não tem eletricidade. O que faz gerar eletricidade aqui é os gases em movimento
que é como se fosse um dínamo, ou então uma Itaipu, por exemplo. O que acontece para você gerar energia no Itaipu? Não coloca, por exemplo, uma quantidade imensa de água para fazer as turbinas girar? É mais ou menos igual. Beleza? Ah, tá, entendi. Agora entendi. Obrigada. Então, olha aqui, vamos fazer aqui uma coisa interessante para vocês, de conhecimento geral. Ó. Imagine só que você tem aqui Oi, Hernan. Opa! Perguntar, eu tô vendo aqui, essa parte dessas nuvens que você está passando, ela já está lá na frente, lá na página 68. Você está fazendo dessa forma porque você já está falando de nuvem e já está falando delas. Que é o seguinte, como a gente está falando de nuvens, eu estou falando as 3 fases aprovadas, realmente ninguém fala isso, mas porque está tudo implícito para você entender que os tipos de nuvem que você tem, inclusive essa, ela vai gerar todas as nuvens. No comecinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Aqui no comecinho, eu estou mostrando isso aqui, ó. Essa nuvem que a gente está falando aqui agora, que é o CB, ela se transforma em todas as outras nuvens. E como a gente está falando assim, do processo de convecção, o processo das nuvens, aí já está emendando realmente esse capítulozinho, está lá na frente um pouquinho. E aí agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, o ar quente ele sobe, né? E aí aqui em cima já é super gelado, 60 mil pés, tá certo? E aqui, de repente, despenca uma quantidade imensa de gelo, e esse gelo, à medida que vai descendo em alta velocidade, ele vai se decompondo e vai formando, então, a energia que a Nila acabou de me perguntar aí. Então, a queda desse gelo, né, com atrito, é que vai formar a energia, tá? E aí, isso aqui é como se fosse uma pilha gigante. Olha, a pilha gigante está aqui assim, ó. Ó, a pilha gigante aqui assim, onde aqui está formado por menos e aqui em cima está formado por mais, tá? Professor, não dá para ver, não. Tá fora do foco. Isso, ó, beleza. Vai me avisando aí. Então, você tem uma pilha gigante, é o CB. Aqui em cima está formado por mais, aqui está formado por menos. E como é que se descarrega uma pilha? Fazendo a conexão dos polos. Então, é exatamente isso. No meio da nuvem, vai disparar alguma coisa, né? Que no caso, é um raio, para conectar a energia positiva aqui em cima, né? E conectar com a energia negativa aqui embaixo. E aí, quando isso acontece, aí vem o raio. Eu vou colocar o vídeo de novo daqui a pouquinho, é isso mesmo? Então, essas nuvens CB, elas acontecem assim, cerca de 40 milhões delas por ano no Brasil. Então, eu digo assim, os raios, nós temos cerca de percepção de 40 milhões de raios por ano no Brasil. Só perdemos só para os Estados Unidos. E desses raios, 30 milhões acontecem de BH até Porto Alegre. Vocês já perceberam como é que é os terrenos de BH para o Nordeste? É que no comecinho da aula eu falei para vocês que as nuvens do Nordeste, que estão cheias de água, não precipita, elas ficam muito altas, cerca de 1.200 metros, mais ou menos. Então, elas ficam lá boiando e ficam se deslocando, termina evapora lá por cima mesmo e não precipita. Então, boa parte das nuvens que se formam no Nordeste termina se dissipando lá em cima, uma atraindo pela outra, e boa parte das nuvens que acontece de BH até Porto Alegre termina mandando uma quantidade muito grande de raio para a superfície. Aí é o seguinte, as terras que recebem essa incidência muito grande de incidência de raios ou de descarga atmosférica, elas ficam férteis pela quantidade de nitrogênio que essa descarga produz na Terra. Então, olha, as terras daqui de BH até Porto Alegre, você pode plantar qualquer coisa, da maconha ao fumo, não é isso mesmo? Então, agora, daqui para o Nordeste, as terras têm o que mesmo? Bosta de cabrito, né? Marcelo é bosta de cabrito. Então, o excesso de raio
faz praticamente adubar a superfície terrestre. E Minas recebe muito. Os dois estados que mais recebem incidência de raio é Minas e o Paraná, e São Paulo, tá bom? 3 estados. Então, daqui para lá, as nossas terras são mais férteis devido à incidência desses raios aqui. Então, imagine que aqui em cima, essa bigorna já é cheia de formato, cheia de gelo. E esse gelo despenca em alta velocidade, e à medida que vai descendo em alta velocidade, é que vai fabricar energia. E com esse conhecimento agora, deixa eu passar de novo o videozinho aí para vocês, né? Que deixa eu ver, não, aqui não, deixa eu só sozinho. Professor, essa atração dos raios aqui em Minas tem a ver com minério ou não? Ou não tem nada a ver? Não, é o seguinte, eu realmente me perdoe, que na realidade, essas nuvens, elas se formam mais baixo. Então, por elas se formar mais baixo, né, porque imagine que Minas está cheio de quê? De serras. E aí, elas sendo mais baixo, a incidência do raio. E já no Nordeste, as nuvens vão se formar de 900 a 1.200 metros, e termina que elas ficam flutuando no espaço e a troca de energia acontece de nuvem para nuvem. Tá bom? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu ver se eu acho o arquivozinho aqui. Deixa eu ver. Daqui. Ó, deixa eu mostrar de novo o videozinho, que é 3 minutos, vale muito a pena, que é muito interessante, tá bom? Deixa eu mostrar. Ó, preste bem atenção, que essa nuvem vai até 19 quilômetros e a nível, observe de onde que vem a energia gerada. Está vendo o som aí? As tempestades são formadas por água e calor. Está. Quando bolsas de ar úmido são aquecidas pelo sol, elas sobem. Enquanto ganham altura, o ar à sua volta fica mais frio e a pressão atmosférica diminui. A umidade se esfria e condensa para formar nuvens. Este processo está no centro da formação de todo tipo de nuvens. Mas para criar um raio, ele precisa ir além. Quando as condições estão certas, com água e calor o bastante para dar prosseguimento ao sistema, as nuvens antes pequenas crescem e se unem, formando nuvens maiores, sempre subindo. Algumas das gotas de água tornam-se grandes e pesadas demais para a corrente de ar ascendente sustentá-las e se precipitam em forma de chuva. Mas as fortes correntes de convecção elevam as menores gotículas cada vez mais alto. E na região superior da nuvem, que é a mais fria, elas se congelam, formando minúsculos cristais de gelo. No topo da nuvem, que pode estar a 19 quilômetros de altitude, elas se espalham horizontalmente, tomando a forma achatada de bigorna de uma típica nuvem de tempestade. Mais água congela nas partículas de gelo e elas crescem e formam granizo que passa de volta através da nuvem. O granizo cai através da corrente de partículas menores em ascensão, causando milhões de minúsculas colisões. Cada colisão derruba elétrons dos cristais de gelo que estão subindo, dando a eles uma carga elétrica positiva, enquanto o granizo, que está caindo, fica carregado negativamente. Toda a nuvem acaba ficando eletrificada como uma pilha gigante, positiva em cima e negativa nas regiões inferiores. Algo tem de acontecer.
Uma enorme corrente elétrica atravessa o ar para neutralizar as duas cargas. Um raio foi criado. Então, olha, deu para ver aí que a quantidade de granizo que desce, e aí, à medida que está descendo, ele vai desintegrando e vai formando, então, a corrente positiva em cima e embaixo. Aí, de repente, uma enorme corrente elétrica, né, vai juntar as duas descargas e vai formar o raio, não é isso mesmo? Então, lembrando que a atmosfera terrestre não tem cheiro, não tem cor, é um péssimo condutor de calor e de eletricidade. A energia gerada aí é pelo movimento, então, da quantidade de ar quente que sobe, o gelo que desce, faz esse tumulto todinho aí, como se fosse uma turbina dentro da nuvem. Hernani. Diz. Boa noite, Alan aqui. Então, Alan, beleza. Quer dizer que se eu fosse lá dentro da nuvem e pegasse uma pedra de gelo dessa carregada positivo na mão, eu ia tomar um choque? Não, de repente você ia furar a aeronave se estiver lá dentro, né? Mas nós vamos ver aqui agora exatamente a diferença que tem. Ele falou granizo. O que é o granizo e o que é a saraiva? Que é uma pergunta de prova. E a maioria de vocês não sabe o que é saraiva. Vou mostrar aqui agora. Então, veja só. Granizo é uma pelotinha de gelo do tamanho de um caroço de feijão, 5 milímetros de diâmetro. Quando essa pelotinha de gelo passar de um caroço de feijão, já não é mais granizo, é saraiva. E agora eu vou mostrar para vocês o que é uma saraiva. E você nunca queira ter isso aqui, viu, Alan? Só deixando. Pronto. Well, I figured it would. I said I'm not surprised there aren't more windows busted. That was amazing. Igual o pátio da Fiat lá. Naquele dia foi 18 de setembro de 2008, a Fiat, até lá, não tinha cobertura para os carros que era produzido, ficava tudo aberto, e aí veio uma nuvem dessa, e aí choveu com granizo, que na realidade chamou de granizo na época que o pessoal não conhece o nome certo, né? Granizo é aquele carocinho de gelo do tamanho do caroço de feijão. Agora, o que você está vendo aí agora é uma saraivada, né? Então, saraiva. Agora, se perguntar para vocês, qual a nuvem que produz raio? CB. Qual a nuvem que produz granizo? CB. Qual a nuvem que produz saraiva? É o CB. Então, aqui lá na prova da análise, ó, uma nuvem convectiva que forma saraiva. Se você nunca ouviu falar em saraiva, sabe o que é saraiva, que é essa pedrinha do tamanho de uma bola de ping-pong, e olha o barulho que faz na superfície, imagina só lá em cima, tá bom, Alan? Beleza. Então, agora é o seguinte, ó, vamos falar. Se eu perguntasse aí a alguém que está na aula, Breno, nós vimos aí 3 fases da trovoada.
Essa nuvem escura aí, qual fase ela é? Está na fase de maturidade? Não. Maturidade é aquela nuvem que está nesse formato aqui assim, ó, tá? Que é o famoso TCU. Agora, para vocês saberem o que é um T, esse T do inglês é de Towering, que é um cúmulo com a forma de torre. Esse aí, Breno, é a primeira fase, que é a fase de cúmulos. E se você perguntar assim, o que acontece na fase de cúmulos em questões das correntes? Tem predominante das correntes ascendentes, ou seja, tem mais ar quente subindo que ar frio descendo. Agora, se perguntasse, na fase de madureza ou maturidade, o que acontece com as correntes? Equilíbrio, né? Ou seja, a mesma quantidade de ar quente que sobe é o ar quente que desce. E no CB, o que acontece com as correntes? Predominante e corrente descendente. Então, nessa fase aqui de cúmulos, a predominância de corrente ascendente, aqui seria o equilíbrio e no CB seria a dissipação, ok? Então, vou mostrar para vocês várias nuvens agora. Então, nesse caso aqui, ó, imagine só que na figura de baixo, você tem um bocado de nuvens se formando, tá? E aí daqui a pouco ela se junta e já começa a crescer aqui na vertical. Essa seria a fase de cúmulos. Agora, deixa eu ver se tem aqui a outra fase aqui. Não tem. Então, mas olha só, vou mostrar para vocês os CBs, todos eles, com a bigorna. Imagine só, a gente tem esse CB aí e está cheio de raios, né? Cheio de energia, e você, quando estiver voando e vê de longe a nuvem dessa, você tem que voltar e nunca se arriscar de passar nem por baixo, nem pelo meio e nem pelo topo, até porque nos topos você não vai conseguir 60 mil pés, tá certo? Beleza? Em média, né? Então, essa aqui, olha, só já achei. Ó, essa fase aqui, observe que amanheceu, o ar quente está subindo e está formando essas nuvens, e aí nós temos a primeira fase, que é a fase de cúmulos. Nessa outra aqui, ó, embaixo, você já tem essa figura aqui, ó, a nuvem indo para cima no formato de torre. E aí em cima você tem aqui a bigorna, já é o CB, ó. Então aqui seria a primeira fase, aqui embaixo seria a segunda fase, que é madureza ou maturidade, e a figura de cima já seria a bigorna, e quando tem a bigorna, quando tem raio, quando tem trovão, aí já é o CB, tá bom? Mas lembre, a fase mais perigosa das três é a madureza ou maturidade, tá a fim de prova, não pode esquecer. Vamos pegar mais imagens, né? Tá aqui um CB, outro CB, né? Ó, e aí tá vendo assim, Tower, né? Seria o cumulino na forma de torre, né? Aí, igualzinho uma bomba atômica, isso aí. Exato, Olha aqui, outra nuvem de CB, né? Olha a quantidade de água ali embaixo despejando da cara só, também é a bigorna, outra bigorna, né? Aqui alguém voando, passando na lateral, né? Olha o despejo da quantidade de água que pode acontecer quando tem uma nuvem de tempestade aqui, tá certo? Aquela quantidade ali é imensa, pode alagar tudo de uma vez só, igual BH ano passado, né? Professor, então, ela está escura assim por causa de quê? É sombra? É sombra. Hoje mesmo eu recebi a imagem, vou colocar aqui, para mostrar para você, coloquei no meu Instagram, né? Às vezes eu não quero botar muita coisa no grupo para não encher vocês aí, né? Mas recebi uma imagem hoje horrorosa lá em Porto Alegre, né? E aí, como a nuvem estava baixa, então a base dela é sombra. Você está vendo o topo dessa nuvem aí, digamos assim, a 15 mil pés branquinha, porque o sol está incidindo sobre ela, mas lá embaixo, né, já seria tudo escuro, tá bom? Por exemplo, o sol não estando iluminando aqui a base, fica essa escuridão total, mas as nuvens sempre são brancas, né? Então, obrigado aí pela ajuda, né? Já tinha falado isso. Essa nuvem também eu recebi recentemente, lá no sul,
E é um CB que está se aproximando ali, né? E, normalmente, todas as vezes que tem um CB, você tem uma baixa pressão. Por que a pressão é baixa quando o CB está em cima da localidade? Porque imagine só que ele está dissipando e está soprando ar de dentro da nuvem para baixo, e o ar lá embaixo fica todo rarefeito, e ele dispersa em várias direções, e a pressão vai lá embaixo, tá certo? Então, CB é sinal de baixa pressão, e vários CB pode se formar tornado, outro furacão, etc. Olha, o outro aqui, ó. Vocês estão vendo a quantidade de raio lá embaixo? Pois é, um CB igual a esse, o ano passado no Rio de Janeiro, fez um estrago na cidade, que foram 2.400 raios em 1 hora. Isso é muito comum quando tem CB aqui em BH, olha lá embaixo como é que está, minado de raios, tá certo? Aí você sabe que as localidades que recebem esses excessos de raio terminam que favorece o solo, não é isso mesmo? O solo? Pronto. Parecia montagem, professor. Hã? Parecia montagem. Não, negativo. Alguém conseguiu filmar aquilo lá, tá certo? Bom, eu botei essa figura aí, exatamente que foi aquela figura que eu coloquei de manhã, agora há pouco aqui, né? Fase de cúmulos, predominância de corrente ascendente, TCU, equilíbrio as correntes, e o CB, a dissipação, não é isso mesmo? Beleza? Então, olha, alguém estava voando em direção ao Ouro Preto e tirou essa fotografia. Imagine que essa parte que está por cima do prédio já é um CB esticando para fazer a bigorna. E lá em cima, você tem a nuvem bem branquinha, fininhas, né? Aí vamos aprender que todas as nuvens altas, elas são formadas por cristais de gelo, as nuvens altas não precipitam e não tem sombra própria, viu? Porque essa nuvem alta, ela é tão fininha, porque os raios solares passam por dentro dela. Então, você nessa nuvem mais carregada aqui, você olha que lá no topo, onde está sendo iluminada, está branquinha, mas em cima do prédio está escuro, que é sombra, é isso mesmo? Então, as nuvens altas, as cirros, cirroestrato e cirrocúmulos, são formadas por cristal de gelo, não tem sombra própria e não precipita, tá bom? Então, essa nuvem branquinha que tem aqui por cima, ó, ela vai ser cirros, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver. E aqui, Breno, para mostrar para você uma sequência de raios na horizontal, entendeu? Então, o que acontece? Provavelmente uma nuvem está do lado da outra e uma está mais potencialmente carregada de energia e atrai, então os raios estão sendo na horizontal. Tá bom aí, Ben? Beleza? Tá. Beleza, Hernani. Eu vou tirar algumas dúvidas com você lá no WhatsApp, pode ser? Tá bom. Então, aqui nós temos outra nuvem crescendo na vertical, lembrando que essa nuvem pode chegar até 60 mil pés. E aí, agora, nós vamos pegar mais nuvens. Só um instantinho. Professor, eu vou fazer uma pergunta. Opa, por que normalmente essas nuvens elas ficam mais baixas do que as outras? Mais baixas? Conforme for o vapor d'água e conforme for o calor, o resfriamento da atmosfera, o vapor, quando vai subindo, ele vai perdendo calor, em algum momento ele sofre um resfriamento e condensa. Quando condensa, ali na base da nuvem, já é nuvem. Isso é nuvem se a base dela for acima de 30 metros, né, ou 100 pés. Então, às vezes o vapor sobe, né, vai se condensar muito alto, no caso do Nordeste, por exemplo, né, as térmicas, o calor é tão violento que o ar quente sobe e a atmosfera já é quente lá em cima e vai encontrar um resfriamento muito alto, tá? Então, agora a gente vai aprender aí uma questão de prova que você jamais pode esquecer, que tem um fenômeno, que é esse aí, chamado halo, assim, ó, halo. Esse halo só se forma só na nuvem cirroestrato. O que isso influencia na aviação? Nada. É que há mais de 50 anos tem uma questão no banco de dados da ANAC que pergunta assim, olha, qual a única nuvem que pode formar um halo? Eu vou mostrar três para você, ó.
Deixa eu ver. Só um minutinho. Só um minuto, deixa eu trocar aqui. Alo. Deixa eu mudar aqui. Agatha. Eu estou certo, Agatha, tenho certeza. Agatha. Chama aqui, Agatha. Então, o que é o... Não está pulando aí. É para ter uns 3 avos aí. É média. Tá não, tá nas altas, na alta, desculpa, na alta. Tá aqui, ó. Aqui. Então, pessoal, vou mostrar 3 aulas. Ó, esse aí é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Esse aqui, eu tirei ele, essa foto foi minha, 4 anos atrás, eu estava passando no canal lá em Guarapari, e aí, às 10 horas da manhã, apareceu isso. E o que é o halo? Olha, na realidade, é o seguinte, é que se tiver nuvem cirrostrato, que é uma nuvem que ela encobre toda a bola celeste, e ela é bem fininha, e de repente, se o Sol ficar perpendicular, e pode ser também a Lua, eu já, da minha casa, já fiz várias fotografias de halo à noite, que para ter o halo, precisa ter a camada de nuvem, no caso, o cirrostrato, e aí, quando o céu está encoberto com essa nuvem, de repente, a luz solar ou lunar perpendicular forma esse arco. E isso aqui é o halo. E aí você não pode esquecer que a pergunta fala qual a única nuvem que vai formar o fenômeno de halo. Olha aqui. É o cirrostrato. É esse arco que seria a decomposição da luz lunar ou solar no gelo. Tá bom? Assim, olha. Beleza? Halo. Então, essa aqui é a nuvem cirrus. Lembrando que todas as nuvens cirrus, elas são altas, não precipitam, são formadas por cristais de gelo, não tem sombra própria, né? Aqui, cirrus. E o que é cirro-cúmulos? Olha, tudo que fala de cúmulos é quando tem turbulência. Então, essa nuvem aí está demonstrando que lá 10, 12 mil metros de altura, o ar está turbulento. E aí a nuvem fica, ela fica desmembrada, não fica uniforme, né? Tá certo? E uma coisa que você pode perceber é que se tiver essa nuvem aqui e passar o aeronave lá em cima e fizer aquela trilha, assim que aquela trilha é formada, logo ela se dissolve porque o ar está turbulento. Agora, se tiver uma nuvem desse tipo, né, que aí seria um cirrostratus, né, e aí quando passar aquela nuvem, e aí quando passar a aeronave e deixar aquela trilha, aí de repente aquela trilha fica horas e horas no espaço. Então, quando o ar está estável, a trilha permanece por alguns minutos. Quando o ar está instável e que está turbulento, aí ela se desfaz. Então, lembrando que esse aqui é uma nuvem, cirro-cúmulos é quando a nuvem fica toda enrugada, a palavra certa. Então, se a nuvem fica enrugada, é que lá em cima o ar está turbulento, mas essa nuvem está de 10 mil metros para cima, ela só sinaliza para você se o ar lá em cima está estável ou instável, tá bom? De novo, outra nuvem... Hernani, só uma perguntinha aqui. Você fala? Quando você fala que o ar lá em cima é turbulento, quer dizer que, além do vento, eu tenho corrente de convecção também. Exatamente. Ou seja, lá em cima, apesar de ser gelado, você tem térmica lá em cima, né? Então, eu até fiz o ano passado, né? Ano atrasado, e aí eu estava em cima do mar, 2 horas da manhã, no A380, a 37 mil pés, e de repente começou a balançar, subir e descer, eu comecei a ficar com medo, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo, gente? E aí eu subi e desci, comecei a ficar aflito, e aí tudo claro lá em cima, né? Então, depois, eu tenho um aluno que voa o A380, não era ele que estava no dia, eu perguntei, naquele dia a gente estava passando num fenômeno chamado corrente de jato, que na próxima aula de vocês, nós vamos aprender sobre os ventos,
né, sobre os ventos, e lá vocês vão saber o que é essa corrente de jato, tá bom assim? Obrigado. Então, aqui, seria de novo cirros, né? Você ia falar da última aí, não falou. Você começou... Essa aí você não falou. Pois é, olha, todas as vezes, se você olhar, tiver nuvem bem branquinha, bem lisinha, olha, bem transparente, e tiver enrugada, está indicando para você que esse ar está turbulento. O ar está se movendo. Por que o ar turbulento? Está se mexendo na vertical. Então, por o ar estar se movimentando na vertical, deixa as nuvens enrugadas. Ao contrário, né, de quando você estiver assim, ó, por exemplo, aqui, olha, dá para perceber que essa nuvem está bem certinha, né? Bem certinha. Aqui também, olha, bem certinha, tá vendo? Tem nuvem aqui, bem fininha, bem certinha. Aqui também, olha, tá bom? Diferente lá, aqui, por exemplo, tá bom? Então, aqui, para formar esse fenômeno, é na nuvem cirro-estratos. Tudo que é de estrato é de ventos, é estratiforme, tá? E agora, tudo de cúmulos, no caso aqui, essa nuvem aqui, tudo de cúmulos é o ar turbulento, ou seja, o ar se movimentando na vertical. Beleza? Pronto. Outro tipo de cirros, outro tipo de cirros. Então, a gente tem outra, essa aqui é cirro cúmulo, já vimos, etc., né? Aqui é cirros também aqui em cima, né? Aqui seria uma bigorna do CB, né? E agora a gente vai estudar também nas nuvens que são que vem aqui fizemos agora o estudo das nuvens altas. Vamos pegar as nuvens médias agora, tá bom? Nuvem média, deixa eu ver, nuvem média. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Então, as nuvens médias tem uma nuvem chamada assim, altos cúmulos. Essa nuvem, altos cúmulos, ela pode ter 3 características que a gente vai ver. A primeira é essa daí, lenticular, que é uma nuvem em forma de lente. Vou mostrar mais aqui para você. Ó. Lenticular, e aqui é um vídeo mostrando daqui a pouco. Lenticular. Observe que essa nuvem, altos cúmulos, com formato lenticular, elas vão estar sempre em regiões de aresta, montanhas, assim, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? É uma lente e ela está formada em cima de regiões orográficas, né? Então, olha aqui, todas essas nuvens orográficas, né? Ela vai formar essa nuvem e ali ela dá uma indicação para você que ali dentro o ar está muito turbulento, que é o seguinte, a gente vai ver que se você tiver aqui um elevado, né? Tiver aqui um elevado, né? O ar, né, se desloca na horizontal. Quando ele se desloca aqui na horizontal, por diferença de temperatura aqui, ele vai fazer aqui uma onda rotora, tá certo? E essa onda rotora, de repente, vai formar essa nuvem aqui assim. Então, aqui dentro dessa nuvem, você tem o ar totalmente rotor, que se você passar aqui, você, de repente, leva uma pancada para cima e anda para baixo. Perigoso demais. Então, vamos ver um videozinho para você saber que essa nuvem, no dia que você estiver voando em regiões montanhosas, se você assistir essa nuvem aqui, ficar longe dela, tá bom? Deixa eu clicar aqui para você, olha. Olha só. Esse dá para ir? Tá aí. Olha aí, gente. Essa nuvem formada em regiões montanhosas, ela é um verdadeiro, né, perigo para você. Lembrando que nós estamos aprendendo os fenômenos para reconhecer e saber os efeitos. Então, essa é uma nuvem lenticular e olha só o que está acontecendo. Se você passar ali por perto, você não tem sustentação. Ok? Beleza? Olha o perigo dela, tá bom? Então, esse aqui é um autocúmulo lenticular, né? Lenticular. Exato. E que, qual que seria mesmo o efeito dela no voo? No voo? Olha, é porque, de repente, o que é uma onda rotora? Ela está fazendo isso aqui assim, se você está subindo aqui assim, de repente você pega uma corrente para cima e outra para baixo. É igual você viu no vídeo aí, tá bom? Beleza?
Então, essa é a nuvem lenticular, né? E aqui seria um altos cúmulos normal. Essa aqui, eu recebi essa imagem ontem. Então, o que é o altos cúmulos? É uma nuvem enrugada, que é média nesse caso. Esse é o exemplo tipo da nuvem alto cúmulos. Ela normalmente vai se formar acima de 2.000, podendo chegar até 4.000 metros, né? Agora, essa nuvem, ela pode formar aquela lenticular. Essa aqui é uma nuvem chamada altoestratos. Altoestrato. Eu quero mostrar para vocês agora o que é essa nuvem altoestrato. Aqui, só um instantinho. Pronto. Está vendo aqui o CB? O CB, quando ele está em fase de dissipação, ele se transforma em várias nuvens. Aqui no miolo do CB é onde vai estar a caixa d'água. Então, quando tiver uma nuvem de tempestade em qualquer lugar, que cair aquela água torrencial da tacada só, aquela água está vindo do nimboestrato, que é o miolo do CB, tá certo? Aqui, ó que tá de cá, ó. Isso aqui é como se eu pegasse essa nuvem aqui e tirasse aqui do CB. Então, esse nimboestrato é a nuvem que fica no miolo do CB, é ela que é a caixa d'água, tá bom? Beleza? Então, voltando aqui pro... Bom, só um gente, por favor, que eu perdi aqui, só... eu quero mostrar para vocês o autoestrato. Bom, esse aqui é o autoestrato. Quando você tem uma nuvem autoestrato, você está aqui em BH agora, às vezes essa nuvem ela está lá de Porto Alegre até Salvador, ela é nuvem densa, e ela é tão densa e, portanto, horizontal, que o sol, quando incide em cima dela, é como a gente vê o sol como se estivesse através de um vidro fosco, igual vocês estão vendo aí, tá certo? Essa nuvem aqui, é que eu falei para vocês que ela acontece em poucas partes do mundo, é uma nuvem muito perigosa, né? E igual o CB, mas ela não entrou na classificação porque ela não acontece em qualquer parte do mundo, né? Então, aqui seria, de novo, uma nuvem lenticular, lembrando que as nuvens lenticulares, ela indica para você perigo e risco, e que vai estar sempre em cima de regiões de aresta, né? E aí também é o seguinte, o altos cúmulos também tem um outro formato, que é esse formato aí, forma de mama. Essa nuvem, ela só acontece pós passagem de tornados. Portanto, aqui no Brasil não tem, e aí essa nuvem vai acontecer muito nos Estados Unidos. É que o tornado, quando passa, ele vai embora, e depois que ele passa, ele deixa o ar totalmente turbulento e forma essa belezura aí. Só que, há 2 anos atrás, passou um tornado de madrugada em Porto Alegre, e aí apareceu essa nuvem, foi o maior rebu, né? E vamos comentar na mídia a semana inteira, que é um formato chamado mamatus, né? Ó, então, mamatus. Então, mamatus é um tipo de nuvem, né, gerado do altos cúmulos. Igual lenticular também, ó. Lenticular é um tipo de nuvem do altos cúmulos, lenticular, né? E, finalmente, esse altos cúmulos pode gerar uma nuvem chamada, vigas. Olha, o que é vigas? Vou colocar aqui para vocês, né? Vigas é um formato de nuvem também de altos cúmulos, que seria precipitação que não atinge o solo. Então, em algumas partes do mundo, o altos cúmulos vai se formar de tipo de 3.600 a 4.000, e no lugar quente, de repente, despenca a chuvinha, e no meio do caminho, a gotícula d'água se evapora e volta para o espaço. O que é vigas? Precipitação que não atinge o solo. Tá bom? Vigas. Então, esses 3 formatos de nuvem aqui é característico do altos cúmulos. Lenticular, a gente viu o vídeo. Mamatus, a gente viu essa imagem agora há pouco. E vigas, essa imagem que vocês estão vendo aí agora, tá bom? Esse aqui é vigas, tá bom? Então, aqui seria um altos estratos, o altos cúmulos,
e mamatos, altos como mamatos, e aqui em altos como lenticular, né, essa não existe. E aí agora a gente vai ver as nuvens baixas, que é as que mais interessam para a gente. Ó. As nuvens baixas é que vai ser importante para você, porque elas vão estar abaixo de 2.000 metros, ou seja, abaixo de 1.000 pés, e elas que podem impedir de você pousar ou decolar. Vou mostrar para vocês aqui uma nuvem, que uma certa vez minha esposa queria ir para Valadares, quando eu Valadares, e aí a gente foi para Pampulha, e exatamente estava uma nuvem igualzinha essa daí, ó. Ela estava a 200 pés. E aí, é uma nuvem Stratus, o nome dela era Stratus, e ela estava como se fosse uma bolha que não tinha movimento. Que as nuvens têm movimento, elas se deslocam, né, o tempo todo. Mas essa aí estava parada e ficou cerca de 8 horas em cima de BH, da Pampulha, e aí ninguém pousava e ninguém decolava. Aí o avião que eu ia para Valadares estava em Patinga, e chegou uma certa hora, as pessoas lá impacientes, aí ó, a nuvem desapareceu um pouquinho, aí os caras decolaram, quando chegou, não deu, foi para Confins, e aí terminou que o voo foi cancelado, tá certo? Então, nuvem Stratus é aquela nuvem que vai ficar bem baixinha, que encobre toda a válvula celeste, e quando encobre toda a válvula celeste, você nem pousa nem decola. Nesse caso aí, não tinha nem pouso nem decolagem, né? Então, Stratus é aquela nuvem, né, que você tem quando impede você pousar e decolar. E aí, agora é o seguinte, ó, quando você olha para essa figura, aí você vê a base da nuvem, e aí isso é uma nuvem. Mas para alguém que estiver lá no topo da montanha aqui dentro, vai estar dentro do nevoeiro, lembrando. O que é o nevoeiro? É uma nuvem que está colada na superfície. Então, quando lá o topo do morro está com a nuvem colada, para quem está lá no topo vai ser nevoeiro. Agora, para a gente que está vendo a base da nuvem, seria uma nuvem, né? Então, aqui seria também uma nuvem vista de cima para baixo, e você não pode jamais voar e, de repente, querer furar essa camada que você não sabe o que tem lá embaixo, né? Tem aquele caso lá do helicóptero que estava com a noiva, né? Muito conhecido. E aqui, gente, eu estava lá em Valadares, tirei essa fotografia, e aí, qual é aquela nuvem que se forma de 9 até 11 horas da manhã, que o tempo está numa transição, que o calor está morno, e que ela nem é muito na horizontal, nem muito na vertical, né? Stratus cumulus, lembra? Olha, Stratus cumulus é essa nuvem que ela nem é muito na horizontal, nem é muito na vertical, e costuma formar de manhã, 10, 11 horas. Então, às vezes, fica cheia dessas nuvens. Quando é que elas podem virar cúmulo? Se tiver mais calor, tiver mais umidade, e ela crescer na vertical. Tá bem? E agora, outra nuvem também, para afirmar para você o que é Stratus cumulus. Stratus cumulus é uma nuvem que nem é strato e nem é cumulus. Tá certo? Observa aí. Então, essa figura é exatamente do tipo de nuvem que normalmente amanhece assim de 9 até meio-dia, aqui em BH, quando não está encoberto totalmente igual deve amanhecer amanhã, né? Beleza? Bom, aí agora a gente vai voltar, para terminar esse assunto, vamos voltar para o nevoeiro, né? Nevoeiro, né? Nevoeiro aqui agora. Pronto, tipo nevoeiro. Não é esse, não é esse. Só um tantinho. Onde é que está um nevoeiro? Agatha, vou precisar de uma ajuda. Chama aqui a Agatha para me ajudar aqui, porque hoje foi muito arquivo, né? Ô, gente, eu preciso de mais 5 minutinhos para falar uma coisa para vocês. Cadê o nevoeiro aí, né? A parte do nevoeiro. O que seria de nós sem a grande Ágata? Aqui. Então tá, aqui, gente, ó. A gente está tendo nevoeiro quando
a condensação acontecer no solo. E aí esse nevoeiro pode ser de vapor, pode ser de marítimo, pode ser orográfico, né? Pode ser de lagos. Então, imagina só que aqui a gente tem um lago, e aí, conforme for a temperatura da água, se estiver muito gelado, vem um vaporzinho d'água e forma aqui em cima do lago, aí você tem, então, um nevoeiro de vapor, né? Aqui nós temos uma figura para mostrar que aqui nessa parte todinha da serra para baixo, a gente tem a visão da base da nuvem, lá em cima, olhando para cima, você tem a nuvem, mas quem estiver lá no topo vai ter um nevoeiro, não é isso mesmo? Aqui, o que acontece com o nevoeiro? Normalmente a visibilidade horizontal, que a gente vai falar aqui agora, a visibilidade horizontal é quando eu olho para algum determinado ponto na altura da minha visão, que eu não consigo enxergar aquele ponto nitidamente. Então, observe que praticamente a visibilidade aí é zero, né? Outra figura também, se você vai voar em região montanhosa, e de repente está cheio de nevoeiro assim, ou então de nuvem colada na serra, é muito perigoso, não é isso mesmo? Nos aeroportos, quando tem nevoeiro, o próprio deslocamento da aeronave é perigoso também, né? Tá certo? Então, o nevoeiro é um tipo de fenômeno que ele vai praticamente travar a sua intenção de voar, né? Outro tipo de nevoeiro também, olha aqui, ó, você observa que alguns pontos, por exemplo, dessa imagem, você não consegue distinguir nitidamente, não dá para ver a árvore, você vê uma sombra dela ali por conta do nevoeiro, né? Então, outro tipo de nevoeiro também, olha, colado na superfície, a gente chama de nevoeiro baixo, tá certo? Olha, aqui perto do prédio, né, tá cheio de nevoeiro, que seria a condensação do vapor d'água na própria superfície, tá bom? Outro tipo de nevoeiro, aí já seria uma nuvem de cima para baixo, para quem está lá em cima é nuvem, para quem está colado na superfície é nevoeiro, outro tipo de nevoeiro, etc, nevoeiro, e aí é o seguinte, gente, eu preciso só de 5 minutos mais, né, para a gente concluir essa aula, que é o seguinte, nós vamos falar sobre neva úmida, neva seca e nevoeiro, ó. Você vai ter um parâmetro para ser nevoeiro, que é quando a visibilidade horizontal estiver... deixa eu colocar aqui, já tem um parâmetro mais fácil aqui. Ó, se você tiver esse parâmetro aqui, ó, nevoeiro, é quando a visibilidade for menor que 1000. Então, nós vamos aprender que daqui para frente a gente vai pegar tudo que a gente está aprendendo e colocar no inglês, e aí fog é nevoeiro, né? E se a visibilidade for menor que 1000 metros, né? 1000 metros, e a umidade relativa, né, tem que ser maior ou igual a 97%. Pronto. Então, você tem nevoeiro quando a visibilidade for menor que 1000. Menor que 1000. Aí você vai ter aqui névoa úmida, né? Névoa úmida. Para ser névoa úmida, é quando a visibilidade for de 1000 até 5.000 metros, e a umidade relativa for maior que 80%. Tá certo? Esses dois elementos aqui, eles são hidro de água, né? Meteoro. Hidrometeoro, beleza? Então, nevoeiro e névoa úmida são formados por hidrometeoro, formado por água. A diferença é que se o nevoeiro está começando a dissipar e a visibilidade chegar a mais de 1000, ou 1000 para frente, ele vira névoa úmida, tá bom? E, finalmente, vamos falar agora de névoa seca, né? Névoa seca. É quando a umidade relativa, quando a visibilidade, né? Quando a visibilidade for menor que 5.000 metros, né? E a umidade relativa menor que 80%. Ou seja, quando a umidade está menor que 80%, acontece que as partículas sólidas, suspensas, vai virar, né,
sujeira da atmosfera. Essa névoa seca aqui a gente chama de rain, tá certo? A névoa úmida aqui seria mist do inglês, mas a gente vai conhecer ela com BR. BR de bruma, que é a palavra francesa. Então, esse fenômeno aqui, ele é um litometeoro. Por que lito? São partículas sólidas, suspensas, poeira, cinza, areia, tudo quanto é partícula, aí seria névoa seca. Bom, o que acontece com a névoa úmida? A névoa úmida, além desse parâmetro da visibilidade e da umidade, que é mais de 80%, ela tem uma cor que é cinza, dá para ver, cinza ou azulada. Olha, então é o seguinte, quando vocês estiverem viajando de carro, aí está na estrada, de manhã cedo, e se olha assim, a visibilidade está boa, e se olha para as encostas da montanha, você vê a montanha assim meio acinzentada, ali é névoa úmida, né? De manhã cedo. Ou então, no final da tarde, se tiver chovido. Agora, e o que acontece quando chegar assim no final da tarde, no dia muito quente, com muito calor, e que o sol começar a refletir naquelas impurezas, aí você percebe que a atmosfera está suja. Aí está cheia de poeira, de areia, de cinza, fumaça. Aí, nesse caso, da névoa seca, tem uma outra cor, amarelada, ou vermelhada, tá bom? Vermelhada, ou ainda laranjada, né? Então, aquela cor, no final da tarde, provocada pela incidência solar, nessas impurezas aqui de sujeira, né, forma, então, a névoa seca. Então, a névoa seca é quando a visibilidade for menor que 5.000 metros e a umidade for menor que 80%. E a névoa úmida, os dois, névoa úmida e nevoeiro, são hidrometeoro, hidro de água e hidro de matéria, impurezas, de modo geral, né? Então, a gente passou o capítulo todo e eu só queria avisar aí o pessoal que eu gosto muito de cumprir com o que eu falo, né? Então, o que acontece? Na turma do sábado, só deu um aluno. E aí, eu estou pagando as aulas de sábado para não ter ninguém. Aí, então, é o seguinte, nós vamos fazer algumas aulas no sábado por demanda. Então, nesse sábado que já foi divulgado para vocês, vai ter essa aula no primeiro horário, depois 2 aulas do professor Ângelo, e no final da tarde, ou depois do almoço, né, eu vou colocar de novo uma aula do professor Jeff Gênio, do tal aluno, né, e, de repente, o pessoal que se prontificou em fazer o curso também de helicóptero, que eram 2 só. Aí, a partir do outro sábado, eu vou ficar monitorando, né, quem é que, de repente, pode ficar nas aulas. Então, por exemplo, na minha aula de sábado agora, tinha 10 pessoas, porque era matéria meio complicada, eu até agradeci muito, né, quem assistiu a aula, né, tá bom? Então, na realidade, está todo mundo assistindo a aula à noite, a gente vai ter a aula da noite normal, e aí eu tinha prometido que algumas vezes por semana a gente podia fazer uma aula de monitoria. Como ninguém está participando dessa monitoria, a gente vai fazer monitoria aos sábados por demanda. Então, chegar assim, eu não assisti minha navegação na terça-feira, eu não assisti regulamento, a gente vai monitorar isso aí, beleza? Gente, ó, tem um teste de 30 questões dessa matéria, que aí eu vou passar para vocês, e aí, primeiro eu passo o teste, depois eu passo o gabarito, tá bom? Obrigado para todos que participaram aí de fazer pergunta, que valeu muito a pena, em alguns momentos eu estava meio acelerado aqui, né? Mas deu para passar o capítulo. O próximo assunto vai ser um assunto muito, muito importante. Os ventos, a circulação geral dos ventos, os tipos de vento.
é a primeira coisa que se recebe da torre de controle na hora que vai pousar e decolar. Quando você vai pousar e decolar, a primeira coisa que você recebe, vento, direção e velocidade. Aleluia! Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Boa noite, André. Obrigado.